Fala galera, bom dia. Meu nome é Murilo. Eu trabalho aí com marketing tem já os seus 4 anos. E, cara, desde então, na Melive, né, onde a gente trabalha, a gente veio buscando maneiras de, né, inovar, trazer sempre o que há de mais novo para os clientes e, para além disso tudo, um fogo, né, de estar sempre buscando informações novas, aquilo que a galera chama de FOMO, né? Às vezes é bom, às vezes não, mas resumindo, já ali por janeiro eu caí num vídeo de N8N, me apaixonei pelas possibilidades que a programação no code trazia, né, a partir do N8N, as coisas que dava para fazer sem que você fosse um grande especialista, né, em alguma linguagem, mas sim tivesse ali o entendimento básico da lógica, né, o que me ajudou bastante. Eu fiz por um ano uma faculdade de design de games, onde a gente trabalha, né, com programação diretamente. Óbvio, não passei da camada superficial da programação, no sentido das linguagens em si, mas acho que a parte da lógica me ajudou bastante, me fez resgatar, né, esse gosto por tudo que envolve programação e realizar coisas, né? No final das contas, com código, sem código, se for vibe code em tantufas, acho que no final o que morde, o bichinho que morde é o lance de você ter uma vontade e conseguir realizar, né? Obviamente a moldes limitados, mas consegue. Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um estudo de caso, né, que eu consegui atingir assim depois aí de uns, cara, 40 dias aí hibernado na frente do computador, sem sair de casa praticamente, das 8 às 8 estudando e tentando, e entendo que um profissional da programação conseguiria fazer tudo isso com uma velocidade bem maior, mas é isso, é um estudo de caso, é um estudo de aprendizado mesmo, né? E eu queria mostrar para vocês o Zapcore. O Zapcore ele é uma plataforma que começou com o desenvolvimento de N8N, com o fluxo para atendimento e vendas. E aí eu não satisfeito, eu falei assim, cara, tá, mas e se isso aqui se tornasse um SaaS, né? E aí, obviamente, se fosse para se tornar um SaaS, ele teria que em algum momento esbarrar nessas questões de front-end, back-end e tudo mais. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui brevemente para vocês como é o site, né, do Zapcore. Estou gravando tudo aqui no modelo mobile, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com marketing, a gente tem diversas métricas aqui. Hoje em dia, 90% dos acessos a sites ele é feito via mobile, então já nem quis me preocupar muito com o desktop, mas o site está super funcional no desktop também. Mas então a gente chama, né, aqui o site de Zapcore, automação inteligente para WhatsApp, e aí já tem aqui toda a lógica de teste grátis alocada, mas eu vou aqui passar o site para vocês darem uma olhada, né? O site todo construído com o Cursor, usando na maior parte do tempo o Cloud 3.7, algumas vezes para algumas dúvidas específicas o GPT-4o Mini, em alguns momentos onde eu precisava ser muito específico, o Cloud 3.5, que ele é menos criativo, né, menos doidão assim da cabeça, e aí a gente chegou nesse resultado, né? A ideia que desse SaaS ele é dessa plataforma, né, visual, esse front-end é ser um afunilamento desses leads, então ele tem toda essa preocupação de explicar o porquê o Zapcore é interessante, traz a parte de depoimentos aqui, depoimentos fake, né, claro, mas a parte interessante é quando a gente chega aqui na parte dos preços, né? A gente tem aqui preços mensal, anual, e aí começar teste grátis. É para onde a gente vai agora. Vamos fazer aqui, né, um preenchimento, e aí a gente já vai testar aqui na hora. Vamos estar colocando aqui, deixa eu ver se tem algum dos e-mails aqui que eu ainda não coloquei, porque a gente vai fazendo teste atrás de teste, né, quando a gente vê, já usou todos os e-mails que tem aí. Mas beleza, o cadastro foi feito aqui. Vou dar uma pausa rápida no vídeo só para ir ali confirmar esse e-mail que está chegando lá para mim. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui também.
Bom, então tá na tela, né? Como é que chega esse e-mail? Todo o projeto ele foi desenvolvido usando o back-end no N8N, mas também como armazenamento e principalmente disparo de add functions o Supabase, né? Tem essa preocupação quando se fala em vibe code, né? De API e tudo mais exposto no front e tudo mais. Mas esse projeto ele inclusive levou mais tempo porque eu fui atrás, né, de tentar minimizar os erros de segurança que poderiam acontecer pelo fato de eu não ser um programador experiente ou sequer ser um programador. Então, fui estudando maneiras de minimizar. Claro, hoje eu acho que se esse Zapcore, por exemplo, for às mãos, né, de um hacker dedicado a fazer esse estudo de segurança, provavelmente ele vai encontrar inúmeras falhas, né? Mas assim, para caráter de estudo foi legal fazer esse trabalho de sempre ir direcionando APIs e add functions para o Supabase, algumas coisas acontecendo via o Env do próprio NetLife, que é onde o site está armazenado. Então o e-mail chega assim, né? A pessoa vai clicar aqui para ativar a conta e vai voltar automaticamente lá para o painel. Então, cliquei, né? Já automaticamente entrei aqui. E aí a gente já cai direto no onboarding. Né? O dashboard do Zapcore ele não é composto só pelo onboarding. Né? A gente tem aqui 4 abas, mas esse cliente ele fica preso no onboarding até que esse onboarding seja concluído. É uma lógica que, né, pode ser, ela é questionável, com certeza, mas que para mim é muito interessante, visto que eu sou, né, um aficionado ao mesmo tempo por jornada do cliente e tudo mais. Eu não queria que esse cliente ficasse muito solto até que ele degustasse esse onboarding, né? Então a gente vai clicar aqui e iniciar a configuração. Muito bem. Primeira etapa aqui do onboarding é a configuração de uma instância no WhatsApp. Então você que já teve aí contato com o N8N com certeza já ouviu falar da Evolution, tá? Então nesse momento aqui a gente está trabalhando o Zapcore, fazendo solicitações ao Supabase, onde tem alocado uma add function que se alimenta, se comunica com a API da Evolution para criar essa instância, tá? Então a gente vai fazer esse trabalho aqui agora. Vou alocar meu número, né? E vamos no criar instância. Ele está criando a instância, né? Nesse momento aí a Edge Function trabalhando lá em comunicação com a API da Evolution, e aí, muito bem. Instância criada com sucesso. Nesse momento, a gente vai gerar o QR Code para ler esse QR Code com o celular, né? Que vai ser aí, né? Onde está instalado esse WhatsApp. Então a gente vai gerar aqui o QR Code. Nesse momento aqui, né? Vou pegar meu celular, abrir aqui meu WhatsApp, dispositivos conectados, conectar dispositivos e vou ler esse QR Code. Tá lendo, tá lendo e foi. Certo, estou conectado. Instância criada, né, no Evolution. Vamos aqui agora alimentar informações do negócio. Qual que é o interessante aqui? Todas as informações do onboarding, elas serão direcionadas ao N8N. E aí eu vou tentar mostrar isso de como isso vai acontecer para vocês, mas vamos dar aqui agora dar atenção, né? Vamos criar aqui um exemplo. Vou falar que o nome da minha empresa é Montreal. A gente é um comércio varejo, vendemos canetas especiais para momentos especiais. Qualquer coisa, né? O endereço vai ser o Rua das Canetas, 1337. E aí o site vai ser o https www.montrealcanetas.com.br. Tudo fictício aqui. Continuar. Próxima etapa do onboarding, a configuração do seu assistente de IA. Né? Então, mais uma vez, a ideia aqui é que esse onboarding alimente completamente o fluxo do N8N.
Então a gente vai, obviamente, aqui dar um nome, né? Eu quero que se chame Carlos. Carlos da Montreal, né? E aí a personalidade do assistente, né? Para quem já trabalhou com N8N, já deve estar imaginando para onde essas informações vão parar, né? E basicamente tudo isso aqui vai alimentar, né, o system message dos agentes de IA lá do N8N, tá? Então eu quero que ele seja formal e direto, né? Uma empresa de canetas, mas se porventura eu quisesse que ele fosse personalizado, eu poderia, tá? Descrever aqui como eu quero que a personalidade dele seja. Hoje aqui no nosso exemplo eu vou de profissional. Continuar. Muito bem, aqui a gente tem uma etapa que por enquanto ela está em breve, né, que seria a integração com o Google Calendar. E aí, cara, foi até um pouco triste essa etapa assim do estudo, porque a gente conseguiu desenvolver essa Add Function para se comunicar até a última etapa com a criação de uma credencial lá no N8N, mas o Google, naquele momento em que você escolhe o seu e-mail, você libera as permissões de calendário e clica no próximo, né, ou conectar, ele necessita que o token gerado, né, para formar o state de autenticação, ele seja uma URL autorizada pela plataforma. Então, a gente chega até essa etapa tranquilamente, mas o state formado para essa autenticação nunca é válido, muito porque o N8N, né, as URLs do N8N são validadas dentro do Google e eles liberam esse link. Como a aplicação que a gente está fazendo ela é um estudo, a gente chega até esse momento, mas não consegue formar esse state válido de autenticação e, enfim, não conseguimos no momento conectar esse Google Calendar. Até aqui pelo nosso exemplo eu poderia fazer para vocês, porque a minha credencial que está lá no N8N, vocês devem imaginar, mas enfim, preferi deixar em breve para que amigos consigam testar também, por aí vai, tá? E aí a gente vem aqui próximo, tá? E aí aqui é a base de conhecimento do agente, tá? Então a gente tem 3 abas aqui para nutrir esse agente de informações. Temos a área de perguntas e respostas, né, um FAQ, que todos vão lá ser direcionados para o System Message do agente. A gente tem aqui um sobre para você descrever em texto corrido, né, as diversas características da sua empresa que vão servir de alimento também para esse agente. E nós temos aqui, né, ainda funcionando só no front-end essa parte, porque demanda configuração de bucket no Supabase. É um tema que eu não tive interesse, sinceramente, em buscar aprender ainda, mas obviamente quero aprender. Então aqui por enquanto é só front-end, não funciona. Eu até consigo deletar os arquivos aqui e tal, mas ele não funciona efetivamente, tá? Então, as perguntas eu vou deixar essas, não tem importância. Aqui no sobre, de repente, eu posso até colocar que há mais de 40 anos, a Montreal Canetas, a Montreal Canetas vende as melhores e mais disruptivas opções ao público premium. Tantufas, né? Então, beleza, salvar e continuar. Vocês podem ver, a gente está na etapa 6 de 7 do onboarding, então onboarding rápido, direcionado. A ideia é essa, né, que tudo tivesse super alinhado aí com o que tem de mais legal de UI e UX. E aí chegamos, né? Parabéns, configuração concluída, você está pronto para começar o Zapcore. E aí vem um tip note. Finalize sua configuração para transferir seus dados para o workflow do N8N e ativar o seu assistente personalizado, e é isso, exatamente isso que acontece. Ao clicar no botão finalizar configuração, a gente abre mais uma Add Function que alimenta o workflow criado durante o onboarding para esse cliente em específico. Nesse momento aqui, né, para vocês não estar aparecendo inteiro, mas esse workflow ele é o único workflow desse usuário e só aparece esse, tá? E aí, quando eu clicar aqui em finalizar configuração, ele vai jogar tudo isso lá para o N8N. Eu vou tentar mostrar para vocês como fica lá dentro, tá? Então vamos lá. Cliquei aqui. Workflow configurado, né? Nesse momento aqui, esse push vai sair. A gente vai ter a opção agora de navegar, né? Aqui na parte inicial do onboarding, do dashboard que antes estava
travada para o cliente terminar o seu onboarding, né? Agora vamos dar uma olhada lá no N8N como é que ficou. Muito bem, amigos. Então, estamos aqui no N8N, né? Como vocês podem ver, não tem outros workflows aqui, né? A gente sempre vem nesse trabalho de ir deletando, mas eu queria mostrar para vocês o que aconteceu. No momento em que esse usuário alocou lá o número do WhatsApp dele, automaticamente a gente criou uma credencial, uma instância nova na Evolution e uma credencial aqui no N8N, tá? Essa credencial, ela visa, né, garantir que esse usuário sempre tenha, né, algo direcional e único. Tava tentando gravar na versão mobile aqui, mas não rolou. Tem importância. Abri o fluxo, e aí esse fluxo ele vem completo com o fluxo que eu desenvolvi, né? A gente tem aqui o Human in the Loop, estoque, pré-atendimento, temos o disparador de fotos, o vendedor, o agendador. Beleza? Beleza. No momento aqui, a gente só está funcionando e trabalhando com o pré-atendimento e com o vendedor, tá? E aí, todas as informações do onboarding, né, onde elas vieram parar? E aqui que eu acho muito legal desse projeto, eles vieram parar no node chamado Zapcore, tá? Aqui dentro desse node, a gente está armazenando um output, né, com o object, e aí tem aqui todas as informações que vieram daquele onboarding. Então vem, né, o nome do empreendimento, vocês estão vendo aqui Montreal, como a gente colocou, a descrição, vendemos canetas especiais para momentos especiais, né, eu tô achando que vocês estão vendo e não tá na tela inteira, né? Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. Aê, perfeito. Então tá assim, né? O que está dentro desse Node Zapcore, né? Todas as informações que vieram do onboarding, né? Montreal, vendemos canetas especiais para momentos especiais, o website que a gente colocou lá, o endereço, enfim, tudo está aqui. E aí, inclusive as informações de personalidade do agente, tudo mais, tá? No momento, esse nó, né, ele é, deixa eu só voltar aqui, ele é parte obrigatória no fluxo, né, ele é o primeiro nó que executa, mesmo assim ele está com always output aqui, porque não é sempre que ele tem uma ligação exata com o webhook. E aí, aqui acontecem algumas coisas legais também, tá? Para quem é interessado aí no N8N. As nossas Edge Functions, elas além de criarem, né, um fluxo bastante interessante para o usuário ter o seu próprio workflow, as suas próprias credenciais, a gente tem também aqui os links desses webhooks também de forma individualizada, usando, né, a instance name criada, que seria user underline o número do cliente, tá? Por que isso? Eu não poderia deixar os webhooks com links lineares e iguais, porque os fluxos iriam se confundir, né? No momento em que eu abro uma Evolution API, coloco lá o link do webhook, esse link é o mesmo para vários webhooks, chabu total, né? Então tudo aqui é individualizado, tá? Acho que essa é uma das partes mais legais aí do projeto, com certeza. Muito bem. E aí, outro detalhe bacana aqui de vocês perceberem é que a nossa Edge Function que alimenta esse workflow, ela já garante que a credencial criada durante o processo de onboarding seja alocada nos nodes do tipo Evolution API, né? Então vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. A credencial criada no momento do onboarding já é automaticamente a credencial alocada aqui para esse usuário. Então esse fluxo ele sai funcionando, tá? A ideia era essa, né? Eu não poderia fazer algo que o cliente depois tivesse que entrar no N8N para configurar alguma coisa. Os clientes que a gente visou para esse estudo são clientes leigos, né? Tudo para esse cliente precisaria acontecer dentro realmente aqui da plataforma do Zapcore, tá? Então, muito bem, é isso. Agora eu vou rodar um testezinho aí para vocês. Vamos lá. Bom, galera, então a gente está aqui agora, né? Eu estou usando um outro número da agência, para entrar em contato com o meu número, que foi o que eu criei a instância durante o onboarding lá, tá? Então vamos lá.
o teste ao vivo aqui, né? Eu vou dar um bom dia. Vamos dar uma olhada como é que a automação vai me responder, né? Lembrando que tudo isso aconteceu de forma automática, né? E no nosso banco de dados lá, esse fluxo já está me passando para o vendedor direto. Eu não estou passando pelo pré-atendimento porque a minha seed, né, do WhatsApp, ela já está cadastrada no banco de dados, eu não deletei para fazer esse vídeo, então ele já sabe meu nome e tudo mais, mas o fluxo ideal para um novo cliente cadastrado no Zapcore seria primeiro o lead conversar com o pré-atendimento, que vai dar uma investigada e salvar informações, depois ele passa para o SDR, tá? No caso aqui eu já estou falando direto com o SDR lá, que é o vendedor, né? E, bom, vamos partir do princípio com que, nesse exemplo aqui, que o lead já sabe que esse número é da Montreal Canetas, né? Então, vamos nesse tema, né? Gostaria de comprar novas canetas. Vamos ver como ele vai me responder. Ótimo, Murilo. Nós temos uma variedade incrível de canetas premium. Que tipo de caneta você está buscando? Algum modelo específico que você gostaria ou você gostaria de sugestões? Vamos lá, né? Para vocês entenderem que aquelas informações do onboarding realmente vieram parar aqui, né? Eu me esqueci como se chama a marca de vocês e também esqueci seu nome. Vamos ver, né, se ele consegue buscar naquele System Message lá que a gente deu um nome para a empresa, um nome para ele, né? Então, sem problemas, a nossa marca é a Montreal e eu sou o Carlos, seu assistente. Estou aqui para ajudar você a encontrar as melhores canetas, o que você gostaria de saber mais sobre nossos produtos. Então, a gente não vai conseguir muito mais adiante nessa conversa, porque os campos de descrição da empresa, perguntas e respostas, aqui para esse vídeo a gente passou reto, mas resumo do projeto é isso, né? Tudo começou com o meu estudo no N8N lá em janeiro, fui me aprofundando quando eu tive um fluxo que me deixou satisfeito, que poderia fazer tudo o que eu quisesse dentro do WhatsApp, eu fui atrás de construir esse front-end usando vibe coding aí, usando cursor, né? E a gente chegou nesse resultado. O intuito desse vídeo realmente era compartilhar com vocês, né? Onde deu para chegar com esse estudo e que as possibilidades de link entre vibe coding, N8N, Evolution e todas essas APIs por aí vem se tornando algo bem legal. Não estou aqui, né, para falar sobre quão bonito ficou esse código, quão bem estruturado ficou esse código e por aí vai. Não tenho nem opinião sobre isso, mas, né, a possibilidade de criar coisas legais, ela vai se tornando realmente algo mais comum, né? Então tá aí, esse é o Zapcore, esse é o estudo de caso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sinceramente não sei se a gente vai ter mais vídeo aqui, a ideia realmente era mostrar esse projeto pontual. Aqui na agência a gente hoje em dia trabalha o desenvolvimento de aplicações e sites majoritariamente com vibe coding, né? Porque são coisas simples, geralmente morre no front-end mesmo, sem nenhum tipo de compartilhamento de dados nem nada. Então, para o nosso caso, funciona super bem. Mas, enfim, tá aí. Espero que vocês gostem. Comentem aqui o que vocês acharam. De repente, me deem ideias para a gente construir um próximo vídeo juntos aí. Quem sabe, né? Tamo junto. Meu nome é Murilo e sejam bem-vindos aí a esse canal. Valeu!